Eu sou a professora Albina e vou mostrar para vocês hoje um instrumento chamado tubofone. Foi construído em sala de aula com alunos do 8º ano, 9º ano do ensino fundamental. Ele consiste aqui de 8 tubos de tamanhos diferentes, calculados para emitir aqui sons ao ser batido com uma baqueta de borracha. No caso, eu uso aqui de sandália havaiana. Emite um som e dá para brincar, dá para simular aqui uma escala musical. Apesar da escala ter 12 sons, a gente decidiu fazer uma escala apenas com as notas naturais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Para aquisição desse instrumento, foi adquirir um tubo PVC, esses tubos aqui são tubos de PVC, que foi adquirido numa casa de material de construção, um tubo de 3 metros, foi relativamente barato. Um tubo apenas deu para fazer esse instrumento. Ele tá na escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aqui é o dó 4 até o dó 5. Essa é a escala que eu tenho aqui. Foi feito com alunos numa oficina, onde no primeiro dia foi explicado toda a teoria da escala musical, foi explicado que as frequências das notas na escala musical formam uma progressão geométrica e com a frequência da nota Lá4, que é de 440 Hz, nós encontramos a frequência de todas as notas ascendentes e das notas descendentes, fazendo pela fórmula da progressão geométrica. A razão que segue essa progressão geométrica é de 2 elevado a 1 sobre 12. Só com essa composição, tiveram vários desdobramentos, né? Podemos trabalhar a frequência, trabalhamos a frequência com expoente fracionário, trabalhamos a frequência com expoente negativo, quando a gente calcula as frequências das notas descendentes. Então, muitos exercícios, muitas atividades se desdobraram com a construção desse instrumento aqui. E foi muito legal que eles viram a utilidade, como que se pode aplicar, né, um expoente fracionário, um expoente negativo, que muitas vezes é uma coisa meio sem sentido para o aluno do 8º e 9º ano, que eles ficam sem saber para que vão estudar aquilo. E quando vê uma aplicação direta num objeto, e ainda mais esse objeto sendo um instrumento, que ele vai poder tirar um som, foi uma coisa muito fascinante e muito motivadora para esse aluno dessa faixa etária, 8º e 9º ano. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todo o nosso memorial de cálculo que foi feito nesse dia, todo o cálculo das frequências, as fórmulas que foram usadas e todos os cálculos parciais que foram encontrados, ok? Vou explicar para vocês aqui, vou falar as dificuldades que a gente teve na construção desse instrumento. Primeiro, o transporte desse tubo de 3 metros foi um pouco complicado. Trazer isso no carro, não dava nem para fechar o vidro, então foi um pouco complexo, mas conseguimos levar ele para a escola. Na escola a gente tinha que cortar, para não ter desperdício, né? Nós adquirimos apenas um tubo de 3 metros e ele foi bem justo na composição desse instrumento aqui. Então não dava para cortar além do tamanho certo, porque ia faltar no próximo tubo. Por isso a importância de se fazer primeiro aqui no papel. Foi muito importante, porque eles viram a importância de um planejamento antes de sair botando a mão na massa. Então, foi todo feito no croquis, foi todo feito no papel, para eles saberem exatamente a medida de cada tubo. E, naquele momento, vimos que o tubo de 3 metros era exatamente suficiente para fazer esse tubofone, então não teve nenhum desperdício. Decidimos também que, para facilitar o manuseio do instrumento,
eu achei interessante fazer essa quebra. Adquirimos também esses joelhos para fazer essa quebra do tubo, que ficou mais fácil dele acomodar numa carteira de um aluno lá da escola pública, né? Então, ficou interessante esse desenho. Geralmente, os tubofones que eu encontrei na internet eram tubos verticais, né? Fica mais simples de ser feito, dá o mesmo resultado, o mesmo som, mas eu achei interessante quebrar porque o meu objetivo era trabalhar em cima de uma mesa de um aluno. Os tubofones também que eu via na internet era acionado diretamente nessa superfície do tubo, nessa boca do tubo. Eu achei também que ficou mais fácil colocar esse joelho. Agora a gente bate aqui com a boca do tubo virada para cima. Achei que ficou mais interessante também. Mas se quiser fazer com o tubo reto, batendo direto aqui, também dá. Mas eu achei que agregou um valor aqui essa cantoneira virada aqui para cima. Assim como essa cantoneira também quebrando os tubos. Com o uso das cantoneiras, tudo isso também entrou no cálculo. Nós tivemos que descontar essas curvaturas do tamanho do tubo. Tudo isso fez parte do projeto inicial, do nosso croquis. Depois do projeto já desenhado e construído, percebemos que cometemos uma falha porque os tubos estavam soltos. Então, facilmente a gente ao tocar, esbarrava um tubo, a baqueta no outro tubo e ele saía do lugar. Então, eu coloquei essas cantoneiras, que são essas peças azuis, fixadas em duas ripas de madeira, que tornou fixo isso aqui e, ao mesmo tempo, ele encaixa. Então, eu consigo retirar esse tubo, transportar, coloco tudo dentro de uma sacola e também ficou fácil de encaixar de novo e o tubo, ao mesmo tempo que ele está fixo, eu consigo retirar para encaixar. Também foi adquirido pela internet essas cantoneiras azuis. Aí, ó, eles estão todos fixos. Com todo o projeto feito, todas as medidas, partimos para a confecção do tubofone. Decidimos também que essa parte, para ficar uma estética bonitinha, né? Essas cantoneiras todas alinhadas aqui na mesma posição, esta parte do tubo nós mantivemos fixa. Então, foi cortado um tubo de mesmo tamanho para ser essa parte fixa e essa parte variável, né? Só para ficar uma coisa um pouquinho estético. E com tantos elementos, né? Às vezes você encaixa um pouquinho mais, um pouquinho menos a cantoneira no tubo, às vezes a imprecisão também no corte, né? O corte desses tubos foi feito com a serra de mão. Às vezes deixa aquela rebarba com a lixa, a gente teve que acertar o acabamento aqui do tubo. Então, muitas vezes isso gerou uma imprecisão na afinação. Então, a gente testava. Depois do tubo montado, eu fiz um teste da afinação, validando a frequência no aplicativo, ó, Tuner T1. É um aplicativo que quando você aciona, ele bate aqui, ele registra a frequência que está sendo produzido. É um aplicativo gratuito que eu baixei aqui na internet e funciona muito bem. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é o som produzido nesse tubofone.
esse o som dessa escala musical de Dó maior. É uma brincadeira, é um instrumento. Muitos alunos se sentiram muito motivados, despertou em alguns alunos a vontade de descobrir um instrumento musical. A professora de artes trabalhou em conjunto com a sonoridade, com o ritmo, com a produção musical. Então, foi muito legal. O aluno viu a funcionalidade de fração, proporção, de projeto, a importância de se projetar, né, para saber exatamente a medida das coisas antes de sair fazendo. E foi muito prazeroso, apesar de não ter sido uma confecção simples. A serra dos tubos não é uma coisa fácil, o transporte não é uma coisa simples, então muitas atividades não foram feitas pelos alunos. Por exemplo, a serra, eu usei uma serra de mão, então eu serrei os tubos, porque é uma coisa que machuca um pouco a mão e poderia gerar algum incidente, então isso não foi feito pelos alunos, mas depois dos tubos recortados e todos escritos exatamente quais eram as medidas dele, a montagem, o teste, foi tudo feito pelos alunos. Assim como o projeto o croquis também. Toda essa parte de cálculo foi feita também pelos alunos. E essa foi a atividade que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida na confecção ou na elaboração, se quiser deixar aí na mensagem do vídeo, eu terei o prazer de passar mais esclarecimentos, ok? Muito obrigada!